Pai, pedimos uma vez mais que o Senhor, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração. Repreende todo o cansaço, toda preocupação que possa estar ocupando a nossa mente, para que possamos, uma vez mais, ver, ouvir, sentir, perceber o que o Senhor quer, o que o Senhor tem, o que o Senhor está falando, comunicando à tua igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Como disse, irmãos, a santidade, ela é um tema bastante controverso entre a igreja. Haja vista algumas pessoas, por gostarem de determinadas coisas, determinadas práticas, acham normal coisas que Deus abomina. E como quem faz uma coxa de retalho, começa a retirar um pedaço aqui, um pedaço ali, e vão cozer, vão fazer a sua própria doutrina baseada no achismos, baseado naquilo que agrada e interessa o seu coração. Dia desses eu conversava com uma pessoa que estava tendo um problema, isso aconteceu ano passado, que o superintendente da escola dominical dele tinha sido denunciado pela esposa. E aí a denúncia da esposa foi que o marido não perde um desfile de carnaval. E aí começa na sexta-feira com as escolas de São Paulo, com grupo de acesso no Rio, e entra sábado, e entra domingo, e entra segunda-feira. E aí ela se incomodou com isso, e essa já é uma prática antiga dele. E aí então ela falou, vou levar isso ao conhecimento do pastor para ver então o que o pastor vai dizer. E aí o pastor foi chamar o irmão para conversar, e o irmão não aceitou. E ele disse, pastor, eu não vejo nada demais, e não vai ser o senhor, e nem ninguém, que vai fazer com que eu deixe de assistir. Pecado é se eu gastasse o meu dinheiro para estar lá, mas eu observo a arte, a beleza da coisa. Aí o pastor se viu na obrigação de dizer para o irmão que o irmão não poderia mais superintender a escola bíblica dominical, porque faltava para o irmão ainda maturidade, faltava para o irmão ainda, vamos dizer assim, ganhar ou adquirir experiência com Deus. Isso era para ser algo pacífico no meio da igreja. Mas sabe o que aconteceu? Algumas pessoas se levantaram para defender o irmão. Eu estou pegando esse tema porque nós estamos às portas, às vésperas do carnaval. Não sei, não conheço todos, não sei também da vida de ninguém, mas talvez aqui tenha alguém que trabalhe nesse evento. E aí a minha primeira palavra é, se é trabalho seu, se é dali que você está tirando o seu sustento, não vejo problema. Posso também ser mal interpretado, e eu também não estou aqui para ser o dono da verdade, mas não vejo problema. É dali que você vai tirar o seu sustento, é dali que você vai tirar
o dinheiro, para pagar as suas contas, para cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres de cidadão. Mas se é lazer, se é diversão, a coisa muda. Muda porque aí a gente vai se esbarrar em algo que não é relativo e não pode ser relativizado, que é a palavra. Porque se nós somos filhos de um Deus que se apresenta como sendo santo, nós temos também que ser santo, porque Ele diz, sede santos, como eu sou santo. Então não são palavras minhas, não são invenção minha, é o próprio Deus que deixou registrado. E aí a gente está chegando num período onde, eu não sei aqui em Magé, em Mauá, mas lá para minhas bandas de Saracuruna, tem gente que é crente só até janeiro. Aí chega fevereiro, ele desvia, ele vai para o mundo para pular carnaval e depois volta todo arrebentado. Aí passa o ano todinho sendo tratado, sendo curado pela igreja, para chegar no final do ano falar igual o rapaz falou para o presbítero Luiz, ó, carnaval. Se é contra princípios bíblicos, se é contra as coisas que Deus estabeleceu como sendo verdade, nós não podemos aceitar que isso seja uma prática no meio do corpo. O corpo precisa andar em santidade. E o desafio da igreja nos dias de hoje é exatamente esse: andar em santidade. E aí não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz, olha só, sem santidade, ninguém verá Deus. O autor aos Hebreus, ele diz isso, exatamente para fazer com que o povo pudesse não ter medo, mas temer, ser temente, ter tremor e temor diante desse Deus. E quando nós andamos nesse caminho, ou quando nós andamos por esse caminho, nós vamos passar a ter discernimento e convicção daquilo que Deus estabeleceu como sendo verdade. Paulo começa este capítulo 4 dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Aí ele não para, ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Então o caminho da santidade, o caminho da santificação é um processo contínuo, é dia a dia, é todo instante, é todo momento. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, isso não quer dizer que nós não vamos errar, muito pelo contrário, isso quer dizer que quando nós pecarmos e quando nós errarmos, isso vai doer mais em nós do que em Deus. E aí a gente vai caminhar por um caminho que vai fazer com que ou melhor, esses pecados não façam mais parte da nossa vida. E aí, é interessante, porque tanto no grego quanto no hebraico, no grego, essa palavra santificação quer dizer agios, e em hebraico, kadosh. Todas as duas vertentes vão apontar para algo. Santidade, ela é para uma pessoa que está separada. Santidade, então, quer dizer tão somente ser separado. Agora, quem é que separa? É Deus. Então, quando nós entendemos que o caminho da santidade, o caminho da santificação, ela só pode acontecer por obra e graça do Espírito Santo de Deus, aí nós vamos entender duas coisas. A primeira, a santificação, ela tão somente serve para nós entrarmos em um espírito de adoração ao Senhor, e uma adoração verdadeira, uma adoração de verdade. É por isso que Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, diz: olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, mas também de verdade, com verdade. E aí a gente precisa entender que se a santidade ela vai nos levar ao caminho da adoração, a santidade também vai nos levar para o caminho do servir, do serviço. Logo, ao andarmos ou trilharmos pelo caminho da santidade, estaremos desenvolvendo
maturidade espiritual para discernir o certo e o errado, o bem e o mal, que tanto assola a igreja evangélica brasileira mundial, não é só aqui. E o que tem me assustado, me causado espanto até, é algumas pessoas se apresentando como sendo porta-vozes de Deus. E diz assim, olha, o Senhor mandou eu te dizer isso. E eu vou falar um negócio aqui diante de Deus. Eu tenho uma rejeição quando alguém chega para mim e diz assim, olha, Deus mandou eu te dizer. Primeiro, porque eu entendo de que se eu estou orando, se eu estou nesse caminho da santificação, se eu estou nesse caminho da santidade, Deus também tem acesso para falar comigo. Mas eu ouço o que a pessoa vai falar. Primeiro porque a educação diz isso. E segundo, é porque quando ela falar, se o Espírito não testificar, eu não vou levar para o meu coração, não vou acreditar. Aconteceu um negócio comigo, eu tinha terminado os estudos. Está sendo gravado, tá, né? Eu não podia ser ordenado. Está sendo gravado, mas eu não tenho medo, não. A minha formação foi batista. Eu estudei em seminário batista. E aí, quando eu estou terminando o estudo, o sínodo de Duque de Caxias resolveu mais que não ia ordenar pessoas que tivessem feito seminário que não o presbiteriano. Eu acabei os estudos. E aí fui passar pela sabatina do presbitério, passei. Fiquei licenciado. E na minha licenciatura, um ano, surgiu isso. E agora? Você não vai poder ser ordenado. E aí eu falei assim, bom, eu tinha em mente que se eu fizesse esse seminário, e Deus estivesse comigo, eu não ia usar, e a igreja de Saracuruna, ela disponibilizava uma verba para os estudos. E eu falei assim, bom Deus, se o Senhor estiver comigo nessa empreitada, eu não queria. Mas se eu estou nessa empreitada, eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar um centavo da verba da igreja. É o Senhor quem vai prover e eu vou custear todo o meu estudo, material, tudo por minha conta. E assim aconteceu. E aí depois que eu termino, disse assim, agora não pode mais. Eu falei, não pode não, não pode. Então tá bom. O que eu fiz? Fui orar. E aí, pasmem, eu estava naquele processo de orar e jejuar, e aí eu lembrei do irmão Antônio, eu estava buscando, eu falava assim, eu queria orar, e às vezes você vai orar em casa, não tem como, e na época eu morava numa casa que era de esquina, ponto de ônibus, igreja do lado, às vezes as crianças jogando bola, correndo, aí eu falava assim, eu vou procurar um lugar para me orar, o que eu fazia? Eu ia para o monte, um canto à parte, e eu era criticado porque eu ia para o monte, mas era um lugar que eu ia e eu me sentia bem, desligava de tudo, e passava um tempo lá orando. E aí meu cunhado sempre ia para o monte, às vezes, vamos embora Marcão, bora, e a gente partia. Tinha uma irmã na igreja enferma, muito enferma, aí eu levava o esposo, o marido dela, para o médico, Cardoso Fonte, lá na Serra Grajaú, Jacarepaguá, 7 horas da manhã eu estava com ele lá, 6h30. Ele só saía de lá 7 horas da noite, sabe o que eu fazia? Eu ia para o monte do lado. Então, um belo dia eu estou em casa, alguém bateu no meu portão. Aí eu abri o portão, encontrei um senhor que eu nunca mais vi ele. Baixinho, dos olhos azuis, barbinha branca, e ele com pouco cabelo igual ao do irmão, mas amarrado, aqui careca. E aí eu atendi ele, falei, por não, ele falou assim, eu queria te falar algo. Aí eu falei, pode falar, só quer alguma coisa? Eu pensei que ele era um pedinte. Ele falou, não, quero te falar algo.
Aí eu falei, então entra. Aí ele falou assim, para entrar na minha casa pela garagem, tinha um degrauzinho desse. Na realidade a garagem era plana, mas para poder descer para casa tinha um degrau desse. E aí eu tinha aberto o portão, estava ali na entrada, aí ele falou assim, eu não preciso nem entrar, eu só vou botar meu pé aqui. E desceu assim. E falou comigo, Deus mandou te dizer que o caminho que Ele preparou para você, ninguém fecha. É você quem vai passar. E aí ele falou aquilo, virou as costas e foi embora. Nunca mais ouvi esse homem. Nunca mais ouvi esse homem. Mas sabe o que aconteceu? Naquele dia era um dia de culto, reunião de oração na igreja. Quando eu cheguei na reunião de oração na igreja, o presidente do presbitério falou comigo assim, olha, a comissão executiva se reuniu hoje de tarde. E nós entendemos que nós vamos ordenar, mas você não pode divulgar em rede social, para que ninguém venha entrar com documento e eu falei, eu posso convidar um pregador de fora, pelo menos? Pode. Eu falei, então vou convidar o pastor Carlos Alberto para ser o pregador da minha formatura. E aí, eu fui ordenado, e as pessoas falam assim, ué, você já foi ordenado? Como é que aconteceu isso? Eu falei, estou ordenado. Você está ordenado mesmo? Estou ordenado. E dei carteirada de pastor para todo canto que eu fui, para esse povo que queria fechar a porta para mim. Meta a carteira no ombro dele, pá! Também. Mas, sabe o que eu queria que você entendesse? Quando você está numa vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de busca, Deus te separa. E quando Ele te separa, ninguém te engana. Porque tem um montão de gente aí que eu falei, eu estou com medo do que eles têm falado. Eles estão roubando o povo, eles estão tirando do povo, eles estão fazendo uma série de coisas e o povo está cego. Mas está cego por quê? Porque não busca uma vida de santidade, não busca uma vida de santificação. E aí, a gente vê o Paulo exortando esse povo, e esse povo está crescendo, e Paulo diz assim, olha, continua, não para, por quê? Porque essa é uma vida, ou esse é um caminho sem volta. A experiência evangélica não pode ser uma aventura. A tua experiência com Deus, ela não pode ser um evento que acontece esporadicamente, porque determinados eventos que vai acontecer na humanidade te tira da presença dEle. É esse Deus que chama Moisés e diz, Moisés, vai chegar uma hora que você vai precisar tirar ou se despir de coisas que vai te atrapalhar na caminhada. E aí a gente tem que entender, primeiro, se atrapalha ou se nos impede de ter uma comunhão com Deus, é Deus já mostrando para você através do seu Espírito Santo que isso não é bom. Se você está fazendo algo, se você faz algo, pratica algo, que às vezes você olha, depois você olha e diz assim, isso não é legal. Não precisa mais ninguém te exortar, o Espírito Santo já falou contigo. Você já entendeu o recado, você já entendeu a mensagem, você só não precisa mais fazer. O problema é que às vezes nós estamos querendo andar numa vida de pecado. Aí acontece o que aconteceu na igreja do irmão lá. As pessoas vão se levantar para dizer para o pastor, não pastor, ele já tem 20 anos aqui, ele já faz isso há 15 anos, não pode tirar ele. Por que não pode? E de mais a mais, não é o pastor que tira ninguém dos cargos, são as pessoas que saem deles através das suas atitudes. Nós trabalhávamos numa programação, e para as pessoas trabalharem nessa programação, o membro da igreja tinha que pegar uma carta com o pastor assinada. Melhor, a programação mandava a carta para esse membro entregava a carta para o pastor. Aí na carta estava escrito assim, o fulano de tal, era a carta modelo, ele frequenta os cultos na igreja dia de semana. Isso tudo, o pastor da outra igreja perguntando para o pastor que o membro era. Ele é dizimista, ele vai na escola dominical, ele após cultos nos lares, ele está envolvido com as obras da igreja. Aí, dependendo
do rapaz, o pastor olhava e dizia assim: você não se enquadra em nada disso. Aquela pessoa estava fora da programação. Mas não era o pastor que tirava, eram as atitudes dela que tirava ela. E aí, a santidade, ou quando nós andamos por esse caminho de santidade, a gente começa a ver aquilo que ninguém mais está vendo. E eu acho interessante que às vezes tem pessoas que estão conversando contigo, conversando conosco, e essas pessoas estão falando, estão conversando, mas elas estão ligadas ali, está conversando, está olhando, mas elas estão com o radar dela ligado. E às vezes a gente fala um negócio, a gente fala uma coisa, e essa pessoa já pega aquilo ali e já fala: ó, segura aí, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com ele, cuidado com ela. E aí você começa a entender, essa pessoa vai falando, você vai entendendo que essa pessoa está falando é verdade. Por quê? É porque buscou mais do que você, é porque buscou mais do que eu. E eu, quando comecei a pregar o Evangelho, acontece ao inverso na minha vida. Eu começo a pregar fora da igreja. Eu não tinha oportunidade para pregar na igreja, e eu pregava fora. Eu recebia convites, e aí um dia o pastor falou comigo assim: você está pregando fora aqui, está pregando fora ali, e fulano falou isso, falou aquilo. Eu falei: eu prego. Aí o pastor falou para mim assim: não, você não pode pregar não. Aí eu falei: por que eu não posso? Eu estou em pecado? Tem alguma coisa errada? Não, porque primeiro você tem que se preparar para pregar na casa, depois você sai para pregar fora. Eu falei: pastor, mas eu não tenho oportunidade de pregar na casa, as pessoas me chamam para pregar fora, eu vou pregar. E eu pregava. E aí eu falei: eu não vou parar. Eu só não faltava os meus cultos para estar nos cultos dos outros, mas eu pregava. E então, quando eu via alguém pregar ou trazer uma mensagem, eu pensava assim: caramba, por que eu não vi aquilo ali? Eu ficava triste. Até o dia que eu entendi que cada um vai beber da água do poço que cavar. Se você cavar mais fundo, a probabilidade de você achar a água mais limpa é maior. Então eu parei de ficar frustrado com isso e passei a entender de que se eu quisesse algo mais de Deus, eu tinha que fazer diferente do que todo mundo estava fazendo. Eu gosto disso. Se você faz diferente, você vai receber diferente. Se você faz igual, você vai receber igual. Só que às vezes nós estamos embebedados dentro de uma cultura, e hoje em dia a gente ouve tanto isso, não tem nada a ver. Se você ouvir a pessoa se defender dizendo isso, não tem nada a ver, pode ter certeza, a Bíblia condena. O problema é que quando as pessoas dizem não tem nada a ver, a gente aceita. E por essa pessoa praticar muito isso perto de nós, isso acaba virando uma realidade para nós, uma verdade para nós também. Isso foi dito aqui no púlpito dessa igreja, no culto de missões. O pastor assumiu uma congregação. E quando ele chegou nessa congregação, tinha tido 2 escândalos. O primeiro, um membro da igreja, do conselho, ele tinha 3 esposas. 3. E quando esse pastor falou isso aqui, o missionário falou isso aqui, eu falei assim: meu Deus, é um herói, merecia ter uma coroa. O cara aguentar 3 mulheres, meu irmão. Eu falei: rapaz. E aí depois falei assim: olha o testemunho que esse amigo dá na igreja. Aí depois o segundo foi pior, porque se o presbítero tinha 3 esposas, o pastor tinha 2, só que as 2 ainda eram irmãs. Ele tinha 9 filhos com uma, 15 filhos com a outra. Tá ruim? E aí quando ele falou isso aqui, quando ele chega na igreja,
ele pegou a igreja com 4 membros, a igreja estava quebrada. Porque quando bateu, quando surgiu o problema, que denunciaram o presbítero, o pastor fez o quê? Compôs o barulho do presbítero, claro, né? Porque ele estava na mesma prática. Ah, mas aqui isso é normal. Diz que é normal lá para o lado do Nordeste, do Norte. Bom, beleza, se é normal para eles, tá bom, mas para nós não. Então nós não podemos fazer, só porque está todo mundo fazendo, isso não vira verdade. Só que quando a gente anda num caminho de santidade, quando a gente está buscando essa santidade, essas coisas começam a nos incomodar. E se está nos incomodando, a gente vai ter voz para falar e vai ter vez. Se não nos ouvirem, aí a gente bate pó do pé e vai embora, vira as costas e sai. Foi o que fez a igreja. Quando tinha 4 pessoas, saiu todo mundo, aí acharam que era hora de ir embora. Aí mandaram esse rapaz para lá, está lá agora, cavando poço, correndo atrás de um e de outro. Mas depois que entornou tudo. Então, o pecado, ele está tão entranhado na nossa sociedade, que hoje em dia a gente vê um montão de coisas acontecendo e a mídia faz questão de propagar essas coisas. São mentiras que estão sendo faladas, estão sendo contadas e vai sendo contada e vai sendo repetida. Parece que isso vira verdade e a gente acaba aceitando. A gente não pode trazer isso, ou essas práticas, ou isso que a mídia está falando para dentro da igreja. E andar no caminho da santidade, deixa eu correr aqui, vai trazer ou vai implicar para nós a santidade. Porque uma vez nós andando nesse caminho, nós vamos andar nessa santidade, nós vamos aflorar a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade aflorada vai fazer a gente abrir um radar. Nós vamos andar com o nosso Wi-Fi ligado 24 horas. Nós não vamos ser enganados por ninguém. Nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós não vamos ser atraídos por qualquer movimento. E aí tem gente que diz assim, olha, não, lá está dando certo porque tem muita gente, está ganhando muita gente. Quem disse que esses são os sinais de que Deus está nesse negócio? O sinal de que Deus está nesse negócio é exatamente a vida dessas pessoas em consagração e em santidade. Porque é isso que vai fazer com que essas pessoas se assemelhem com o nosso Senhor. É exatamente andar no caminho de santidade que vai fazer com que a nossa vida espiritual seja aflorada. E a vida espiritual sendo aflorada, nós não vamos ser enganados, nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos viver. E aí, eu gosto disso, nós vamos viver como pessoas que não é desse mundo. Porque nós não somos desse mundo mesmo. Eu tenho um amigo, ele tem um ministério dele, diferente. Mas da última vez que a gente parou para conversar, ele falou que fez 16 horas ininterruptas, contínuas, de oração e jejum. Aí eu falei, Zé, 16 horas? Ele falou, 16 horas, Marcos. Agarrei no monte lá, me agarrei numa pedra no monte. Ninguém me arranca dessa pedra aqui até das 6 horas da manhã do outro dia. Ficou 16 horas orando. Aí esse irmão estava contando para mim que ele estava para ser promovido na empresa. Ele trabalha na empresa já há 27 anos. Está perto de se aposentar. E aí ele falou assim, não, eu estava para ser promovido. E aí eu ia ser promovido, ia passar mais um tempo e já ia me aposentar para melhorar o salário, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas aí a gerente, a supervisora, ela gostava do tambor e ela não gostava de mim. E era a área de transporte. Aí ele falou assim, ela chegava, passava nas salas de todo mundo, aí botava lá uma garrafa de vinho, um charuto, presente dela. Ela botou isso uma vez na sala dele, e ele falou, quem deixou isso? Foi fulano.
Aí ele, pá, jogou fora. Pá. Chegou no outro dia, estava lá de novo. Da terceira vez ele não jogou fora, nem esperou ela. Chamou ela, falou, queria conversar com a senhora. Aí ela falou, pois não. Ele falou assim, a senhora está chegando de São Paulo agora, vai administrar essa empresa, a empresa realmente é grande, a senhora não conhece muita gente, mas eu não faço uso de bebida alcoólica e nem de fumo, eu não fumo e nem bebo bebida alcoólica, a senhora não precisa entregar isso para mim. Aí ela falou, tá bom. E aí ele falou que ela entregava para todo mundo, mas não entregava para ele. Só que ela começou a procurar saber notícias dele. E ele estava na dele. Aí um dia ele falou que chegou no trabalho, estava com esse processo de ser promovido, estava tudo encaminhado, faltava assinar alguns papéis. Aí um dia ele chegou no trabalho e tinha uma pessoa nova no setor. E aí falaram assim, ué, quem é essa pessoa aí? Não, ele vai trabalhar no turno da noite. E ele vai fazer o que você faz de dia, só que ele vai fazer de noite. E ele está vindo de São Paulo, foi a fulana que mandou trazer ele. Aí falou, tá bom. Falou que aquilo mexeu com ele foi orar. E ele falou que começou a orar com esse objetivo. E é o que eu estou falando, quando a pessoa ora muito, quando a pessoa começa a andar nesse caminho de santidade, é um caminho sem volta. Ela não aceita mais menos. Se ela orou 10 minutos hoje, amanhã ela quer orar 15, amanhã ela vai orar 20. Se ela fez jejum de um dia, ela vai fazer de 24, e vai aumentando. E aí ele falou que começou a orar sobre esse propósito, e aí as conversas pararam. E aí ele falou que um dia ele estava orando na igreja, ele chegou na igreja, dobrou o joelho para orar, e ele é presbítero, dirigente de uma congregação, e ele falou que dobrou o joelho, começou a orar. De repente ele falou que as mãos dele, ele passou a mão embaixo da cadeira. Passou a mão embaixo da cadeira, ficou orando, passando a mão embaixo da cadeira. Aí falou que levantou e disse assim, entendi. Chegou no trabalho, primeira coisa que ele fez, entrou na sala dele, virou a cadeira dele. Tinha um trabalho embaixo da cadeira. Quem falou isso para ele? Eu não acredito que o inimigo falou isso para ele, sabe por quê? Porque era uma obra do mal. Então, vamos entrar nesse período. E aí eu queria desafiar a igreja a entrar num período também de oração e de consagração. Para você que tem na memória o que aconteceu ano passado aqui em Magé, aqui em Mauá, vamos entrar, vamos fazer esse propósito. Quarta-feira que vem é quarta-feira de cinza. A gente conclui essa mensagem. Mas eu queria desafiar você. Eu queria desafiar a igreja que está em casa assistindo essa mensagem. Dizem que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Já ouvi dizer que não vai ter carnaval esse ano. Talvez você não acredite, mas isso já pode ser resposta da oração de muitas mães que ano passado estava com um filho nesse evento aqui e que Deus livrou. E talvez o ano passado todinho essa mãe carregou isso no coração. Como é que vai ser? Vai ter, não vai, é broca, é isso, é aquilo. Aí agora, eu não tenho certeza, mas eu já ouvi isso. Não vai ter. Mas vamos entrar nesse desafio? A igreja está na terra para isso. Para batalhar essas guerras espirituais. E quarta-feira que vem, eu vou conversar com o pastor, se ele deixar eu terminar. Vamos orar? Se coloque de pé.